8 planetas. Foi isso que nos ensinaram na escola, como se o sistema solar fosse um clube exclusivo, com vagas limitadas e regras bem definidas. Mas será que essa história está completa? A verdade é que existe muito mais por trás dessa contagem oficial. Planetas anões, luas gigantes e até um possível 9º planeta vagam pelo espaço, desafiando a definição tradicional do que é ou não um planeta. E se tudo o que acreditamos sobre o nosso sistema solar estiver incompleto? A ciência está sempre evoluindo, e o que um dia parecia uma verdade absoluta pode se tornar obsoleto com uma nova descoberta. Plutão já foi um planeta, depois perdeu o título, mas continua sendo um dos objetos mais fascinantes do espaço. Algumas luas, como Titã e Europa, possuem atmosferas, oceanos e processos geológicos que fazem delas tão interessantes quanto Marte ou Vênus. E há ainda um mistério que intriga astrônomos no mundo todo: o planeta 9, um gigante invisível que pode estar escondido nos confins do sistema solar. Neste vídeo, vamos explorar esses mundos esquecidos, os critérios que os afastaram da lista oficial e as descobertas que podem mudar tudo o que sabemos sobre o universo. Prepare-se para uma viagem por um sistema solar muito mais vasto e misterioso do que você imaginava. A União Astronômica Internacional, IAU, estabeleceu 3 critérios para definir o que é um planeta. Mas será que essa definição realmente dá conta de toda a complexidade do universo? Para ser considerado um planeta, um corpo celeste precisa orbitar o Sol, ter massa suficiente para assumir uma forma esférica e, o mais controverso, limpar sua órbita. Isso significa que ele deve ser dominante em sua região, sem dividir espaço com outros corpos de tamanho semelhante. Mas, será que essa regra é justa? Afinal, até mesmo a Terra divide sua vizinhança com milhares de asteroides. Essa definição pode parecer técnica, mas tem impactos profundos na forma como enxergamos o sistema solar. Imagine se, ao invés de chamarmos Netuno de planeta, ele fosse rebaixado porque algum objeto menor dividisse sua órbita. Isso nos faz pensar: será que a ciência está sempre certa? Ou algumas classificações são apenas convenções que podem mudar? Esse questionamento abre portas para debates acalorados, e é exatamente isso que aconteceu com Plutão, que já teve seu status de planeta e depois foi despromovido. A questão é que o universo não liga para nossas definições. Ele simplesmente existe em sua vastidão repleta de mistérios. Se formos rígidos demais com as regras, talvez estejamos deixando de enxergar a grandiosidade do cosmos. E é aí que entramos em um dos casos mais famosos da astronomia: Plutão. Uma história cheia de polêmicas que nos ensina como a ciência pode mudar com o tempo. Plutão. O planeta que foi e deixou de ser. Durante décadas, crianças ao redor do mundo aprenderam que o sistema solar tinha 9 planetas, com Plutão fechando a lista. No entanto, em 2006, a União Astronômica Internacional resolveu mudar as regras do jogo, rebaixando Plutão para a categoria de planeta anão. O motivo? Ele não conseguiu limpar sua órbita, ou seja, não tem influência gravitacional suficiente para afastar outros corpos celestes ao seu redor. Mas isso levanta uma pergunta incômoda: se a Terra também compartilha sua vizinhança com asteroides, por que ela continua sendo chamada de planeta? O rebaixamento de Plutão não foi aceito sem resistência. Muitos astrônomos argumentam que a decisão foi arbitrária e que a ciência não deveria definir o que é ou não um planeta com base em regras tão rígidas. O público também não ficou nada feliz. Para muita gente, Plutão sempre será o 9º planeta, independentemente do que os livros de astronomia digam. A controvérsia foi tão grande que gerou protestos, debates
e até petições pedindo para que Plutão fosse promovido de volta. É um ótimo exemplo de como a ciência, apesar de baseada em fatos, pode ser influenciada por convenções e opiniões. Mas essa discussão não parou em Plutão. Na verdade, ela abriu caminho para um debate ainda maior. Será que estamos definindo planetas da maneira correta? E se houvesse critérios alternativos que ampliassem essa lista e revelassem um sistema solar muito mais complexo do que imaginamos? Alguns cientistas acreditam que é hora de revisar essa classificação, e suas propostas podem mudar tudo o que achamos que sabemos sobre os planetas. Se a ciência está sempre evoluindo, por que deveríamos manter uma definição rígida para os planetas? Alguns astrônomos acreditam que os critérios da União Astronômica Internacional são limitados demais e que a classificação de um planeta deveria levar em conta outros fatores. Em vez de focar apenas na órbita, por que não considerar a estrutura interna? Um planeta, segundo essa visão, deveria ser definido por suas camadas geológicas, como núcleo, manto e crosta, independentemente de sua órbita ou da influência que exerce ao seu redor. Essa mudança transformaria completamente nossa visão sobre o sistema solar. Se essa abordagem fosse adotada, a lista de planetas aumentaria drasticamente. Corpos celestes como Plutão, Ceres e até algumas luas poderiam ganhar um status planetário, expandindo nossa concepção sobre o que realmente compõe o sistema solar. Além disso, essa definição faria muito mais sentido do ponto de vista geológico e astrofísico. Afinal, por que um objeto como Titã, a maior lua de Saturno, que possui uma atmosfera densa e até lagos de metano, não pode ser considerado um planeta? Esse questionamento está levando muitos cientistas a revisar tudo o que aprendemos sobre o cosmos. Mas essa não é a única ideia revolucionária circulando entre os astrônomos. Alguns acreditam que 8 planetas podem ser muito poucos para descrever a verdadeira diversidade de corpos celestes no sistema solar. Se Plutão e Ceres merecem ser reconsiderados, será que existem outros mundos esquecidos orbitando o Sol, esperando apenas que a ciência os reconheça? O próximo passo nessa jornada é entender que, ao ignorarmos os chamados planetas anões, estamos deixando de enxergar um universo ainda mais fascinante e cheio de segredos. Se aceitarmos que a definição tradicional de planeta é limitada, então o sistema solar pode ser muito mais rico e diverso do que aprendemos na escola. Além dos 8 planetas clássicos, existem os chamados planetas anões, corpos celestes que compartilham muitas características com planetas comuns, mas que não limparam suas órbitas. Se formos contar todos eles, nossa vizinhança cósmica pode ter mais de 30 mundos diferentes orbitando o Sol. Isso muda completamente a forma como enxergamos o sistema solar. Plutão, Ceres e Eris são os mais famosos, mas não são os únicos. Há dezenas de outros corpos, como Haumea e Makemake, que poderiam muito bem ser considerados planetas se mudássemos os critérios. Alguns desses objetos possuem atmosfera, vulcões gelados e até sinais de atividade geológica, características que associamos a planetas como Marte ou Vênus. Ou seja, esses mundos não são apenas pedras congeladas vagando pelo espaço. Eles têm histórias próprias, passados turbulentos e, quem sabe, até possibilidades para a vida. O fato de ignorarmos esses planetas anões na nossa contagem oficial faz com que a imagem que temos do sistema solar seja incompleta. 8 planetas podem parecer suficientes. Mas será que essa visão não está nos limitando? Se incluirmos todos os mundos relevantes, nossa vizinhança cósmica se torna muito mais dinâmica e cheia de mistérios a serem desvendados. E se esses pequenos mundos forem a chave para entender a formação planetária? Antes de respondermos isso,
Precisamos olhar mais de perto para alguns desses corpos celestes e entender por que eles foram deixados de fora da lista principal. Se os planetas anões já desafiam nossas definições, os asteroides tornam tudo ainda mais complicado. Alguns corpos rochosos gigantes, como Vesta, são grandes o suficiente para terem sofrido diferenciação interna, ou seja, possuem camadas bem definidas como um planeta. Outros, como Haumea, giram tão rápido que assumiram formatos alongados, algo raro no sistema solar. A pergunta que surge é: até onde vai a linha entre um asteroide e um planeta? E será que esses corpos não merecem uma classificação própria? Vesta, por exemplo, tem um núcleo metálico e uma crosta sólida, características que lembram mais um pequeno planeta do que um asteroide comum. Ceres, por outro lado, apesar de ser oficialmente um planeta anão, já mostrou indícios de água líquida subterrânea, o que levanta questões sobre sua geologia e, quem sabe, até a possibilidade de vida microscópica. Ignorar esses corpos significa perder uma parte importante da história do sistema solar. Afinal, muitos desses objetos são relíquias da formação planetária, congeladas no tempo desde os primórdios do universo. A divisão entre planetas anões e asteroides, parece cada vez mais artificial. Se alguns asteroides têm características planetárias e alguns planetas anões lembram mais luas do que planetas, então talvez seja a hora de uma nova classificação. Mas se luas podem ser tão complexas quanto planetas, será que elas também não deveriam ser consideradas na discussão? Algumas delas, como Titã e Europa, têm atmosferas, oceanos e até atividades geológicas. Se chamamos Marte de planeta, por que não considerar algumas luas na mesma categoria? Nem tudo que orbita um planeta é insignificante. Algumas luas do sistema solar desafiam qualquer ideia de que sejam apenas satélites sem importância. Titã, por exemplo, tem uma atmosfera mais densa que a de Mercúrio e lagos de metano líquidos em sua superfície. Europa, com seu oceano subterrâneo sob quilômetros de gelo, pode ser um dos melhores candidatos à vida fora da Terra. Ganimedes, a maior de todas as luas, tem um campo magnético próprio, algo que nem Vênus ou Marte possuem. O que torna um planeta digno desse título, afinal? Se formos analisar pelo potencial geológico e astrobiológico, talvez seja a hora de considerar que algumas luas são mais planetas do que imaginamos. O problema é que a definição atual de planeta ignora o que acontece dentro dos corpos celestes. O foco está apenas na órbita e na relação gravitacional com outros objetos. Mas o que acontece quando uma lua tem atividade geológica, oceano interno e até uma atmosfera? É uma questão de perspectiva. A ciência já mudou a forma como enxergamos Plutão e os planetas anões, então o próximo passo pode ser redefinir o papel das luas na dinâmica do sistema solar. Afinal, algumas delas são muito mais ativas do que certos planetas que sequer possuem atmosfera ou processos internos em funcionamento. E se estamos começando a expandir nossa visão sobre planetas, é inevitável que também olhemos para os limites do sistema solar. Enquanto tentamos entender melhor as luas que já conhecemos, astrônomos estão intrigados com algo ainda mais misterioso: a possível existência de um planeta 9, um gigante invisível cuja gravidade pode estar alterando as órbitas de objetos nos confins do sistema solar. Se ele realmente existir, teremos que reescrever novamente o que achamos que sabemos sobre o cosmos. O sistema solar pode não estar completo. Por décadas, astrônomos notaram que algo estranho acontece nos confins do nosso sistema. Pequenos corpos celestes além de Netuno parecem ter suas órbitas influenciadas por um objeto massivo invisível. Esse efeito sugere que há algo lá fora.
um planeta grande o suficiente para afetar gravitacionalmente toda uma região do espaço. Mas, se ele realmente existe, por que ainda não o encontramos? A resposta está na vastidão e na escuridão extrema do espaço profundo, onde um planeta pode facilmente se esconder, mesmo dos telescópios mais potentes. A busca pelo planeta 9 não é apenas um capricho dos cientistas, mas uma questão de explicação matemática. Os cálculos indicam que um planeta até 10 vezes mais massivo que a Terra pode estar vagando a uma distância tão absurda que levaria milhares de anos para completar uma volta ao redor do Sol. E isso abre um cenário fascinante. Se esse mundo existe, ele pode ser um tipo de planeta totalmente diferente dos que conhecemos. Talvez um gigante gelado ou até um planeta gasoso de classe desconhecida. Isso transformaria nossa visão sobre a estrutura do sistema solar e sobre como ele se formou. Essa possibilidade mostra o quanto ainda sabemos pouco sobre nossa própria vizinhança cósmica. Se um planeta gigantesco pode estar escondido bem debaixo do nosso nariz, imagine o que mais pode estar nos esperando além do sistema solar. Conforme novas missões espaciais avançam, mais do que apenas confirmar ou refutar a existência do planeta 9, estamos cada vez mais perto de expandir os limites do que chamamos de mundo conhecido. As sondas espaciais já mudaram nossa compreensão dos planetas, mas o que ainda está por vir promete ir além de tudo o que já imaginamos. A ciência avança não apenas com teorias, mas com exploração direta. Desde o início da era espacial, missões como a Voyager, a Pioneer e, mais recentemente, a New Horizons, nos ajudaram a enxergar o sistema solar com novos olhos. Antes delas, Plutão era apenas uma mancha borrada nos telescópios, e planetas anões como Eris e Makemake nem sequer haviam sido descobertos. Com cada nova missão, o que considerávamos conhecido se expande, revelando detalhes que desafiam nossas concepções anteriores. O próprio conceito de planeta pode mudar drasticamente nas próximas décadas, conforme entendemos melhor a composição e o comportamento desses corpos celestes. Mas ainda há muito a explorar. Se algumas luas podem ter oceanos subterrâneos e até vida, por que não enviar missões dedicadas a estudá-las? Projetos como a Europa Clipper, da NASA, têm exatamente esse objetivo: investigar se o oceano de Europa abriga condições favoráveis à vida. Além disso, telescópios espaciais como o James Webb estão permitindo a detecção de exoplanetas em outras estrelas com detalhes jamais vistos, aumentando a possibilidade de encontrarmos mundos similares à Terra, ou completamente diferentes de tudo o que conhecemos. Com a tecnologia avançando, novas descobertas podem surgir a qualquer momento. O mais empolgante é que estamos apenas começando. A cada década, novas sondas, telescópios e até missões tripuladas prometem redefinir nossa compreensão do universo. O que hoje é mistério pode, em pouco tempo, se tornar conhecimento comum. Assim como Plutão já foi considerado um planeta e depois reclassificado, nada impede que, no futuro, a própria ideia de planeta passe por outra revolução. E se há algo certo na ciência, é que sempre haverá algo novo a ser descoberto. Agora que você conhece os planetas esquecidos do Sistema Solar, fica a pergunta: será que realmente entendemos nossa própria vizinhança cósmica? 8 planetas podem ser a contagem oficial, mas isso não significa que seja a história completa. Plutão, Ceres, Titã, Europa e até um possível planeta 9 estão aí para mostrar que nossa visão do universo ainda está em construção. E se algo tão básico como a definição de planeta pode mudar, imagine quantos outros conceitos científicos ainda serão reformulados no futuro. A ciência nunca é estática, e o conhecimento está em constante evolução. O que antes era fato pode ser questionado amanhã.
E é isso que torna a exploração do universo tão fascinante. Mas agora eu quero saber de você. Plutão deveria voltar a ser um planeta? E as luas deveriam entrar para essa classificação? O que você acha sobre a possibilidade de um planeta 9? Deixe sua opinião nos comentários, porque esse é um debate que está longe de acabar. Se você gostou desse conteúdo e quer continuar explorando os mistérios do espaço, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui, estamos sempre trazendo as curiosidades mais intrigantes sobre o universo para que você veja o cosmos de um jeito novo. Nos vemos no próximo vídeo.